Audio Jungle. O bruto parou. Um acidente afastou o nosso herói do combate. Por enquanto. Assim que ele se recuperar por completo, estará de volta, melhor e mais forte. Você pode ajudar na recuperação de Fabiano Vieira. Ele conta com você. Obrigado a todos pelas orações e apoio. A vida agradece. Sou caipira, sou cowboy, sou um cowboy estateiro. Nascido no sertão, filho de boiadeiro. Tenho orgulho do que sou, sou deste chão brasileiro. Prestamos esta homenagem ao melhor desse país, o poeta do rodeio, o grande Ivan Diniz. Ele é um bom brasileiro, a sua voz variou, narrando com maestria peão, cavalo e touro. Solte a sua voz, Ivan, que a galera pede bis, que faz feliz a galera do norte ao sul do país, do Serrano e Pantanal, para o grande Ivan Diniz, que faz feliz a galera do norte ao sul do país. Boa noite, galera! Estamos começando mais uma prosa com o Siri. E hoje eu estou recebendo Ivan Diniz, esse meu amigo, o poeta do rodeio. Eu conheço o Ivan há mais de 10 anos, cara. E ele atua no meio há 32 anos. O Ivan se tornou um dos ícones do rodeio brasileiro e fez por merecer. O slogan que utiliza com orgulho até hoje, o poeta do rodeio. O título confirma sua atuação nos rodeios, não só como um dos mais destacados nomes da locução profissional, mas também como um autor renomado de poemas que foram eternizados e são declamados pela maioria dos locutores de rodeio do Brasil, chegando ao ponto de ter o depoimento em um dos seus DVDs do renomado locutor Marco Brasil, que ele diz textualmente ter sido o poema Bens Materiais, autoria de Ivan Diniz, o responsável pela retoada de Marco Brasil à ascensão à carreira dele, tendo sido, graças a esse poema, que o Marco Brasil chegou a mais de 1 milhão de visualização no YouTube. Hoje esse poema está com mais de 7 milhões de visualização. Hoje eu estou recebendo meu amigo, meu parceiro, Ivan Diniz. Que honra, cara, você está participando aqui, Ivan. Boa noite. Olá, Siri. Boa noite. Boa noite aí a galera do rodeio. Boa noite, pessoal que nos acompanha de algum lugar. Você que é amante desse esporte e que é seguidor também do nosso trabalho. Enfim, esse papo alegre que vamos ter aqui, né, no Papo com o Siri. Obrigado, cara, por ter lembrado de mim, por estar me colocando aí nesse seleto grupo que você sempre leva para bater um papo descontraído. Que é isso, eu agradeço demais.
Você tá participando aqui, é um prazeraço você estar aqui e contar um pouco da sua história, né? Vamos contar como é que surgiu o Ivan Diniz, porque todo mundo conhece o Ivan Diniz, famosão, e acha que o Ivan Diniz nunca passou dificuldade. Todo mundo passou dificuldade nessa vida. Ô, Ivan, como é que é? 32 anos de rodeio. Como é que foi lá o comecinho do Ivan Diniz? Conta pra gente. Siri, você falou um negócio interessante, cara. As pessoas vê a gente aí no rodeio e acham que o Ivan Diniz já nasceu assim, né? Ivan Diniz. Eu nasci Ivan mesmo, né? Fui batizado Ivan Alves Diniz. Mas o início da minha carreira foi ali no Triângulo Mineiro. Eu morava na cidade de Limeira do Oeste, quando eu tive a pretensão aí, a vontade de ser locutor. Mas, na verdade, no início mesmo, eu queria ser locutor de rádio. O rodeio veio por acaso. O rodeio foi... Embora eu tenha as origens bem sertanejas, eu nasci e me criei na zona rural até os 18 anos, na fazenda, minha vida ruim. E sempre gostei de rodeio, mas eu ia nos rodeios, eu gostava mais de ouvir o locutor narrando, na época ainda, não sei se você lembra, mas na época do Capixaba, do Valtemir Campos, Valtemir Campos, isso, Paulinho Pena Branca, Zé do Prato, né? O Zé... Rapaz, você chegou a ver você chegou a trabalhar com o Zé, ô Ivan? Não, eu não cheguei a trabalhar com o Zé do Prato, cara. Tem uma história interessante com o Zé do Prato, mas foi assim. Eu deveria ter aí uns 16 anos, não, tinha menos. Devia ter uns 14, 15 anos. Eu fui na festa, eu não sei se é FICAP, ou FACIP, não sei, é Santa Fé do Sul. E na época, eu morava ali era só atravessar Santa Clara do Oeste, atravessar o Rio Grande ali, você já chegava na fazenda onde a gente morava. Então, eu morava próximo a São Paulo. E eu fui lá e vi, era começo de noite, assim, o rodeio terminou já começando a escurecer, e aí então começou a queima de fogos, e eu vi o Zé narrando uma queima de fogos, e muita gente chorando. E eu achei aquilo incrível, mas eu não tinha, eu não tinha ainda aquela vocação para locutor. E tempos depois, quando eu iniciei, me tornei locutor, acho que eu era novo de locução ainda, devia ter uns 2, 3 anos no máximo, eu fui convidado a fazer o rodeio de Santa Fé do Sul, e justamente para prestar uma homenagem ao Zé do Prato, que tinha falecido recente. Então, cara, foi assim, quando eu entrei no recinto, parece que veio um vídeo na minha cabeça, assim, ó, eu lembrando da minha época, há uns anos atrás, ainda adolescente, entrando naquele recinto, vendo aquela queima de fogos, o Zé emocionando as pessoas, e tempos depois eu entrando ali, cara, para fazer uma homenagem para o Zé e o locutor. Mas aí, vamos lá na época do meu início. Meu início foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu comecei mais ou menos em 86 a acompanhar os rodeios. E aí, Siri, na época não tinha oportunidade dos rádios, eu não conseguia oportunidade, e aí eu comecei a fazer as propagandas nos rodeios, e foi assim que eu fui pegando gosto para a locução do rodeio. Trabalhei junto com o locutor por nome de Ivanir Esteves, que era um baita do locutor, mas juiz não tinha de jeito nenhum. mas era bom locutor. Aí acompanhei o auge da carreira do Valtemir Campos, que, na minha opinião, eu era meu ídolo, era o Valtemir Campos. Eu digo que o Valtemir foi meu professor. E aí eu aprendi com eles bastante, tive a oportunidade em 88, quando eu falei meu primeiro rodeio na cidade de Carneirinho, Minas Gerais, dia 28 de abril de 88. O poema da Mata Assombrada era de quem? O poema da Mata Assombrada, ele é do Paulinho Pena Branca. Do Paulinho. O Mata Assombrada é do Paulinho Pena Branca, o Ingratidão de um Filho é do Alan Coelho, e o Bens Materiais é de meu Turim. Esses são os 3 poemas mais ouvidos do rodeio. Rapaz, eu tenho o meu primo, ele gosta de ouvir pra caramba esse poema. E ele, o Mata Assombrada, na hora que meu primo coloca lá na JBL dele, o cachorro começa a uivar, cara. Você acredita? Na hora do berrante, aí depois vai...
Não sei o que é. Toda vez, toda vez. Interessante, né, cara? Interessante. E a história, ela é muito bonita. Eu ouvi uma gravação, né, do Paulinho. Aliás, quem me deu essa motivação para ser poeta e para declamar poesia foi o Paulinho Pela Branca. Eu ia perguntar isso daí agora. Mas aí, ó, beleza, vamos esquecer. Calma aí, depois nós vai mais lá pra frente lá. E aí ali no comecinho e tal, você foi trabalhar com ele ou não? Não, na verdade, eu comecei a acompanhar a Companhia de Rodeio Elo de Aço, do Sidom, ali da região de Iturama. E aí, eu fui no rodeio para montar, certo? Um dia deu na teia Peão lá, de rodeio, Ivan Diniz, rapaz. eu tenho que montar no rodeio. Aí o Ed Bonfim, que era um peão de rodeio lá de Limeira do Oeste, me levou para o rodeio. Aí nós fomos no rodeio, perto de Itapajipe, um vilarejo que chama Coqueiro. Vamos no rodeio lá no Coqueiro. Chegou lá, rapaz, me puseram no touro mais duro da companhia, que era o touro foguete. Nossa Meu amigo, eu acho que faltou 5 pulos para meia dúzia. Eu já desci. Aí eu falo assim que o foguete encerrou minha carreira. Eu falo que eu parei porque eu sempre fui muito afobado. Eu não tinha paciência de esperar 8 segundos. Eu descia logo. Aí eu resolvi parar de montar porque eu vi que montar eu não ia ter sucesso, sabe? E o que eu queria não era montar. Na verdade, o que eu queria era ser locutor. E aí as oportunidades foram surgindo. Só que para mim ter a oportunidade, eu dormia no alojamento, eu ajudava a montar a estrutura. Eu conto isso hoje, tem gente que duvida, cara. Eu fui cozinheiro, cara, da comitiva, da Companhia Elo de Aço. Na época, ele dava alimentação para os peões. Caraca. E aí houve um desentendimento lá com o cozinheiro, um que era peão, e aí o Sidom pegou toda a alimentação, colocou lá e falou assim, ó, se tiver alguém que cozinha, vocês fazem comida para vocês aí. E aí, cara, eu falei, ó, vou fazer uma vez, se vocês gostarem, eu continuo. Fiz uma vez, a galera falou, não, Ivan, é você mesmo. Aí eu fiquei acho que uns 5, sei lá, quase um ano acompanhando a comitiva, e eu tinha que ganhar um dinheirinho, né, porque eu precisava bancar minhas viagens e tal, eu tinha que ter uma renda, né? E aí eu cozinheiro, cara, andei em cima, eu conto isso aí, os caras falam, não, isso não é verdade. Às vezes, Siri, nós terminávamos um rodeio e a gente ia para outro, num raio assim de 50, 100, até mais. Mas era difícil, porque se você tivesse que pegar um ônibus, você tinha que pegar um ônibus lá para uma cidade e depois vir para outra, você ficava um dia inteiro. E terminava os rodeios, aí tinha um caminhão boiadeiro que levava a boiada, e eu falava para o motorista, você me leva? Ele falou, Ivan, tá cheio na gabina, você tem coragem lá em cima? Tenho. Eu subia lá em cima, cara, lá em cima, lá na gaiola, de noite. Meu amigo, eu fiz demais, cara. Aí eu vejo hoje, assim, os locutores de hoje que estão iniciando, né? Galera tem total respaldo, já chega, já entra no meio dos grandes e tal, mas não sabe que lá atrás o Ivan Diniz, cara, para ser locutor de rodeio, meu amigo do céu, não foi fácil, não. Ô, Ivan, e há 32 anos atrás, hoje as estradas do Brasil já eram ruins. Imagina 32 anos atrás, cara. Rapaz, aquilo quando o caminhoneiro descia, aquela descida assim forte, chegava a sair lágrima no olho assim, rapaz, batia, assim. Meu amigo do céu, chegava até em tremer de frio lá em cima, meu amigo. Mas eu queria, né, cara? Era um sonho. Era tipo aquelas estradas do Pará, quando você pegava ali do Mato Grosso indo para Santarém, lá no Itaituba. Eu conheço aquilo lá. Mais ou menos. Ou aquelas rodovias que descem ali depois de Rondonópolis, indo para Cuiabá, aquela serra, Deus me livre, cara. Mas olha, eu não me arrependo, não, cara. Eu acho que foi bacana, eu aprendi a valorizar o meu trabalho, a minha luta, e isso me deu uma lição muito grande, sabe? Porque eu não duvido da capacidade de ninguém, cara. A pessoa fala, olha, o cara, por mais humilde que ele seja, fala assim, eu vou ser um locutor de rodeio, eu vou ser um cantor, eu vou ser um médico, eu vou ser um jogador de futebol. Cara, depende dele, cara. Tem que ter talento, mas, acima de tudo, boa vontade, dedicação e em busca do sonho. Sim, isso é o essencial. Se a pessoa desistir no meio do caminho, eu acho que ela não vai estar em busca do sonho dela, né? Com certeza não.
Então, aí, peão de rodeio. Você tá, foi igual o PT. O PT falou que ele foi peão de rodeio, tentou ser peão, aí ele era perna de pau e era salva-vida. Aí ele falou assim, rapaz, esse negócio de ser peão, salva-vida, não dá pra mim não, que é muito perigoso, eu vou virar humorista. Então, aí você falou, peão de rodeio pra mim não dá, eu vou virar locutor de rodeio, né? Mas é que você já queria também, né? Eu queria ser locutor, né? Não necessariamente, eu não pensava em ser rodeio, porque eu achava que estava além da minha capacidade, eu achava. E eu demorei a acreditar em mim. Aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de confiança e acreditei em mim, as coisas fluíram naturalmente. Mas você estava falando do PT, o PT ele podia ser peão, ele podia ser salva-vida e podia ser humorista. O PT tem qualidade para os três. Uma vez, deixa eu contar uma historinha rápida do PT. Carneirinho, ele trabalhava com um salva-vida antigo, eu esqueci o nome dele, cara. Um cara, se não me engano, até faleceu. E aí ele fazia parte da equipe. E o PT, ele começou com aquelas pernas de pau grande dele, e ele tinha um número que ele fazia, ele caía de mentira com aquelas pernas de pau, e ele caiu na arena e fingiu que tinha desmaiado. E ele era muito novinho, cara. Eu fiquei dos mais preocupados, pedindo socorro. De repente, eu vi o PT rindo. Moço, mas deu vontade de dar uns cascudos no PT, meu amigo. Eu estava ali quase perdendo até a empolgação para narrar, de preocupado com o menino. E o cara estava fingindo, meu amigo. O PT é malaco, viu, irmão? Ele é malaco. É um grande amigo meu, cara. É um grande amigo meu. Eu adoro o PT. Rapaz, eu junto com o PT, você ri mais fora da arena do que lá dentro. Sabe? É o tempo todo. Porque ele é um palhaço nato. Você lembra o primeiro rodeio assim que você foi como locutor, assim, você já estava não consagrado, mas que você já estava assim um pouco conhecido ali na região? Você lembra o primeiro rodeio, como é que foi? Lá antigamente, lá atrás. Não, o primeiro rodeio que eu falei foi Carneirinho. Carneirinho, eu tinha, na verdade, nós fizemos o Sidon da Elo de Aço, ele fez um rodeio na Coab de Fernandópolis. Uhum. E eu não era ainda o locutor. E o locutor oficial, ele teve que sair fora porque ele tinha uns problemas lá com a justiça e o trem estava pegando pro lado dele. Aí buscaram outro locutor, que foi o grande Luiz Henrique, lá de Alto Horizonte, Novo Horizonte, né? Eu sei quem é ele. Então, e o Luiz Henrique era novo de locução. Aí eu pedi o Sidon para falar umas montarias profissional. E a rádio, se não me engano, a Rádio Cultura, estava transmitindo o rodeio. E a comissão de Guarani do Oeste, eles ouviram a narração. Eu fiz 2 montarias na sexta-feira, no sábado eles foram para a festa e pediram para que eu narrasse mais. Eu narrei, acho que umas 10 no sábado. Aí no domingo, me deram a notícia que tinham fechado o rodeio de Guarani do Oeste e que o locutor da festa seria Ivan Diniz. Uhum. Cara, eu não acreditei. Só que aí, antes de Guarani, surgiu o Carneirinho, uma semana antes. Aí pintou o Carneirinho. Então, para quem nunca tinha falado um rodeio sozinho, surgiu 2 festas. Nossa! Rapaz, bati o recorde naquele ano. Isso há 32 anos atrás. Era microfone de fio ainda, Ivan, dentro da arena? Era microfone de fio, meu amigo. Às vezes eu inventava de entrar na arena para fazer abertura e acontecia de escapar um boi, só via fio rebentando, meu. O fio enroscava assim na perna dos outros, os outros tropicavam. Enroscava. E o tanto que a gente levava choque. Teve uma época que eu achei que eu estava dar um elétrico. De tanto choque que eu tomava. Pegava aquele som assim, bem desorganizado, mesmo assim, que o pessoal não tinha o capricho que tem hoje, aqueles fios descascados, sem isolar, e aquilo de vez em quando fechava um curto, moço, mas tomava choque, meu amigo. Tomava choque e acendia as 2 orelhas, viu, de tanto choque. E aí você falava assim, desistir eu não vou não, velho. Não, eu desistia não, assim, quando eu tava no rodeio, pegando gosto, né, e o rodeio cativa, né? Você tá de cidade em cidade, conhece pessoas diferentes, você vai familiarizando. E aí eu lembrava dos meus tempos da roça, meu amigo, eu lembrava do cabo da enxada, falando, não, eu tenho que virar loucura. Tem jeito não. Oi, Ivan, então, como surgiu, agora vamos falar sobre os poemas.
Ivan tem 32 anos, começou com 32 anos, sofreu pra caramba. Pra quem não sabia a história do Ivan, tá conhecendo agora. Como é que surgiu escrever os poemas e colocá-lo no rodeio? Como é que você teve esse estalo, que foi maravilhoso? Siri, eu desde tempo de escola, eu gostava de escrever versinhos, cara. Eu sempre gostava, mas aquelas coisas assim, de criança mesmo, sabe? As coisas Aham, infantil, inocente. Mas eu aham, gostava sempre de escrever versinho, eu era muito bom em redação. E aí, parece que uma coisa já vem o talento, né? Aí, cara, quando eu comecei a narrar rodeios, e começou a surgir versos em rodeios, eu comecei a criar alguns versos. Nós, se não me engano, em 1990, parece, eu estava narrando rodeio de Carneirinho, e coincidentemente o Paulinho Pena Branca foi na festa. Naquela época o rodeio era diferente de hoje, era mais rústico, não era tão profissional. E eles tinham o hábito de dar intervalo no rodeio. Você fazia metade do rodeio, dava um intervalo ali de meia hora, certo? Para o público ir nas barracas, tal. Eles falavam, você tomar uma água, e depois você voltava e encerrava o rodeio. E nesse intervalo, eu fui até na barraca e Paulinho Pena Branca estava lá. Eu peguei e convidei ele para narrar uma montaria comigo. Aí ele falou, não, eu não vou narrar montaria. Se você não importar, eu vou fazer um poema. Falei, opa, vai lá. E aí ele fez o poema do Burrico Advogado, uhum. certo? E aí, cara, quando eu vi ele narrar aquele poema, eu fiquei ao lado dele, assim, vidrado. Falei, e aí o som era do Estúdio Equipe Som, do final do Luiz do Som. E ele gravou tudo, cara. E eu peguei a fita, a hora que eu ouvi aquilo de novo, eu ouvi aquilo 10, 20 vezes por dia, eu falei, não, Voltava na caneta, voltava na caneta. voltava na caneta, e eu falei, cara, eu vou declamar poemas, E aí comecei a colocar no papel algumas coisas, e isso foi em 90, né? Em 98 que eu escrevi o Bens Materiais, você entendeu? Eu escrevi, Calma aí que nós vamos falar sobre os bens materiais. sim, mas Calma aí, calma. só falando assim da questão da vocação para escrever. Então, eu fui, aos Aham, poucos, colocando versos, criando versos. Tanto que o Marco Brasil, quando ele gravou o primeiro CD, é, é, ele gravou, acho que uns 2 ou 3 versos que eram meus, entendeu? E eu não conhecia o Marco. Só que aham. verso não tem... Ele Você não roubou, tem né? Ele verso. roubou o Marcão foi malaco, ele roubou. Na verdade, na verdade, o verso, você lança um verso aqui hoje, de repente, daqui uns dias, você vai numa cidade falar o verso, o pessoal já está achando que você está copiando o Tutor, e o verso é seu. É. Entendeu? Porque o verso não tem como você patentear ele, né, cara? O poema, sim. O E o poema Marcão, você... então, antes do bens materiais e tudo, ele tinha pegado 3 versos ali, então. Já, ele tinha pegado os 3 versos. Eu não sei se aquele... No dia que eu estou por conta, eu tiro para educar, no boi bate na cabeça, acho que esse é um deles. Eu não me lembro os outros. Aham. Mas eu fiquei muito feliz quando o Marco... Eu sei que depois nós vamos falar um pouquinho dele também, mas fiquei Aham. muito feliz quando ele estourou, assim, da forma que veio, porque eu sei que o Marco também é um cara guerreiro e veio lá de baixo. Rapaz, Aliás, ele contou uma história. Daqui a pouco, gente, vai ter o Marcão mandou um áudio pro Ivan e ele contou uma história. E ó, os dois caras que mandou áudio foi o Gleidson Rodrigues e o Marco Brasil. O Marco Brasil, cara, mandou uma história que tava você e o Gleidson. eu acho Depois nós conta isso daí. é, Ô, Ivan, ó, eu acho que os poemas são igual músicas, mas músicas boas, que serão eternizados para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Que, pô, quem escuta bens materiais, escuta, dá vontade de chorar, né? E eu acho que os poemas, e você tem muito poemas lindos, tem um que você gravou com o Ciderley também, lá, da Bíblia. Daqui a pouco nós fala dele também. Mas o que você acha dos poemas? Eu gostaria de saber se você acha, tipo assim, o que eu penso também, que serão eternizados daqui para frente.
ali, quando grava. Siri, eu fico muito preocupado com essa questão. Eu acho assim, são poucos os locutores que valorizam as poesias, e acho que até mesmo muita gente aí do rodeio, dessa galera que comanda os grandes circuitos, eles não dão muito valor para isso, não, certo? Na verdade, eu faço rodeio com alguns desses circuitos grandes, mas aqui em Goiás, por exemplo, então o pessoal me dá liberdade, a comissão, e eles também, porque sabe que a marca é registrada minha, de deixar eu fazer, mas os locutores mais novos, poucos fazem poesias, tirando eu e o Marco, certo? Tirando eu e o Marco, era eu, o Marco e o Paulinho, né? É os locutores que faziam poesias. Então, tirando hoje eu e o Marcão, que nós já estamos aí caminhando também para daqui a pouco pendurar o chapéu, o microfone, eu não vejo muitos locutores jovens buscando aí essa coisa dos poemas, não. Eu fico preocupado, cara. Porque, na verdade, quantas pessoas, eu fico imaginando assim, quantas pessoas não passaram a gostar de rodeio por causa do Marco Brasil, por causa do Gleides Rodrigues, por causa do Almir Câmara, do Piracicabano, do Zé do Prato, do Ivan Diniz, entendeu? Então, o locutor tem sua marca registrada. E eu vejo hoje que nós, locutores, estamos sofrendo aí um boicote muito grande na questão de trabalho, está muito limitado, está muito a mesmice. Infelizmente, é a realidade, cara. Eu tenho minha opinião, estou expondo ela aqui, e eu penso que as pessoas que aprenderam a gostar de rodeio já um tempo atrás, talvez não tenham o mesmo gosto hoje, entendeu? Talvez não tenham o mesmo gosto hoje. Porque a abertura, por exemplo, de rodeio, é bonito, cara, você deixar uma mensagem lá. Às vezes, quem tá no dia a dia do rodeio, o cara tá de saco cheio de ouvir isso. Mas se você for num show, se você for no show de um artista famoso, se você for no show dele hoje, for no show dele amanhã, for no show dele depois da manhã, o que ele cantar aqui, ele vai cantar... É sempre a mesma coisa, né? Entendo, só que é público diferente, meu amigo. Se a pessoa está acompanhando no dia a dia, ela tá enjoada de ouvir aquilo. Mas o público não. Entendeu? Mas o público não, cara. Então, eu acho assim... É uma tour, né, Ivan? É uma tour, e cada cidade é um público diferente, quer ouvir uma palavra. Eu acho que isso é bacana. E outra coisa, Siri, eu chego nos rodeios, o pessoal já pede, olha, Ivan, fala o Bens Materiais, fala a Mata Assombrada. Inclusive, eu tenho aí mais de 100 poemas, mas você não exercita, não tem o hábito de falar eles... Então, você acostuma falando aí uma meia dúzia só, entendeu? Tanto que essa semana eu fui numa live lá em Tubiara, estava lá aqueles cantores antigos, Carlito e Baduí, estava o pessoal lá, e o locutor pediu para mim fazer um poema lá, que era o Boletim Escolar. Eu falei, que é meu, é de minha autoria. Eu falei, olha, se desculpa, eu não vou fazer, porque faz tanto tempo, cara, que eu não declamo esse poema, que eu tô com medo de errar ele. Aí ele falou, não, tranquilo. Aí fiz uns outros lá mais conhecidos e deu certo. Mas, Ivan, você acha que os poemas são eternizados ou não? Acho que um poema que nem a Mata Assombrada, um poema como o Ingratidão de um Filho, certo? Poema como Bens Materiais, o Metade do Couro de Boi, entendeu? A oração lá, Falando com Deus, que eu fiz com o Ciderley, o Diário de um Feto, que eu gravei com a minha filha, Ivana. Eu acho que são coisas, cara, que são mensagens bonitas, são mensagens profundas, são coisas que tocam no coração e que faz pessoas... Eu já vi muita gente chorar, cara, ouvindo esses poemas. Já vi muita gente se emocionar. Então, com certeza, essas mensagens, futuramente, outros talvez até vão gravar elas. E eu torço muito para que não percam, que eles continuem a fazer esses poemas dentro da arena e que criem outros poemas tão bonitos quanto esses e que possam sempre levar mensagem. Porque a minha missão nas poesias não é só falar poesia, é deixar uma mensagem. Ô, Ivan, eu tinha falado para você que é 1 hora de live, só que 1 hora não dá.
Uma hora não dá. Então, eu tenho certeza que você tem muita história, você tem muita coisa bacana. Ó, eu acho que nós vamos chegar mesmo tanto lá que o Gleides. O Gleides começou a falar lá do tempo dele, eu falei, nossa senhora. E você tem 32 anos? Senão nós fica aqui 24 horas, mas eu acho que nós vamos chegar numas 2 horas aí. Porque tem muita coisa bacana. Ó, Ivan, tem uma história muito bacana do DVD. Um DVD que você gravou, que esse DVD foi em 2006. Você foi o primeiro locutor a gravar DVD no Brasil, o primeiro locutor de rodeio, né? Sim, sim. Foi em 2006. E eu acho, me corrija se eu estiver errado, nesse rodeio você gravou um poema lindo, foi com o velhinho do rodeio, esse velhinho chato, que todo mundo odeia ele, que foi Conversando com Deus, né? Isso. Foi um poema muito lindo, uma repercussão muito maravilhosa. Foi no primeiro DVD? Foi no primeiro DVD que nós gravamos em Aparecida de Goiânia. 2006. Então, ó, só para quem não conhece, que nós estamos contando a sua história. Eu vou colocar um pedacinho dele aqui, um minutinho dele, para as pessoas assistirem e ver o tanto que é bonito. Às vezes você diz, isso é impossível, e Deus diz a você, Tudo é possível. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. às vezes você diz, eu já estou cansado, e ele responde, Eu te darei o repouso. Está escrito em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 30. muitas vezes você diz, ninguém me ama de verdade, e ele responde, Eu te amo. Está escrito no livro de João 3,16 e 13:34. às vezes você diz, não tenho condições, Minha graça é suficiente. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E aí, Ivan, como que foi a ideia de fazer esse poema? Que essas frases são da Bíblia, né? Isso, São bíblicas. isso. São bíblicas. Como que foi o estalo? Esse DVD, Siri, na verdade, quando a gente idealizou de fazer o rodeio, fazer o DVD, eu convidei o Paulo Gomes, que o Paulo, cara, pensa num cara que tem uma mentalidade, uma cabeça aberta, é meu amigo, eu gosto dele. Acho que você Sim, conheço ele. Então, o Paulo, na época, eu convidei o Paulo para produzir esse DVD para mim. E eu sempre, eu gosto de criar umas coisas que identifica comigo. Eu acho que bom da locução é isso, cada um ser diferente. Tanto que você vê aí, ó, você mencionou o Marco tem o estilão dele, o Gleides tem o dele, né? E por aí vai. Vou nomear aqui, não vamos ficar muito tempo falando, mas esses doutores que se destacaram, cada um tem seu estilo. E aí, nesse DVD, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente nesse DVD. E aí eu tinha aquela oração. Eu peguei e falei, Ciderley na festa. Eu falei, eu tenho que aproveitar o Ciderley. Eu tenho que usar o Ciderley nesse CD, porque o Ciderley é muito bom. E eu cheguei nele e falei, Ciderley, eu queria, na hora da oração, eu lembro que os fogos tinha aquela flor que abria, e dentro da flor saía a imagem de Cristo. Eu lembro. Então, eu fui bolando ali, montando um esquema certinho, e falei para o Ciderley, falei, vamos fazer essa oração? Vamos. Nós nunca tínhamos feito, cara. A gente fez de primeira. Caraca! Nós fizemos de primeira, a gente não tinha feito. Nós não ensaiamos. Eu só falei para ele, Ciderley, e o Ciderley, muito inteligente, cara, é um baita de um profissional. Ó, da onde eu peguei esse vídeo aí, eu peguei lá no YouTube. Esse vídeo tava com 1 milhão de visualização. É muito antigo, postado. Por isso que a imagem não tá muito boa, mas 1 milhão. Imagina os outros que repostaram, né? Mas esse vídeo tava com 1 milhão. Foi uma sacada muito boa. E aí, como eu sou muito temente a Deus, eu achei assim, nessa oração, que ela deixou uma mensagem muito forte. Aí,
Nessa festa, a gente teve também o Gleitz, tem uma participação do Gleitz do DVD, ele narrou algumas montarias. Teve o Dini Fargo, tem um show do Dini Fargo que matou a pau. Então, cara, tem tanta coisa boa nesse DVD, que eu acho que por mais que eu tente fazer outro igual, eu não vou dar conta. Cara, mas tipo, você foi o primeiro, você foi o percursor. É tipo quando o cara vai falar assim: eu vou fazer o primeiro rodeio no Brasil. Você foi o primeiro locutor a fazer um DVD de rodeio, e aí você abriu espaço para todos os outros falar assim: ó, vou fazer desse jeito, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Eu acho que todos do seu DVD, todos os outros se inspiraram, sabe? Todos os outros se inspiraram para fazer um DVD. Eu acho que foi isso, muito bacana. Esse trabalho foi um trabalho bacana, e deu para as pessoas ali também, cada um colocar a sua criatividade, né, a sua pitadinha, corrigir aqui e ali, acrescentar, porque você pode ver que esse DVD, ele ficou bem aquele rodeião típico, né, sertanejo, que aí tem um rodeio inclusive no Cutiano, lindo. Não sei se você assistiu, mas tem as feras do rodeio do Cutiano, estava tudo ali, certo? E o Cacá de Barreto estava, né, fazendo os comentários, mas naquela época nós não demos muita ênfase para agitar a arquibancada, certo? A gente focou mais, foi nas montarias mesmo, e numa abertura sertaneja, que depois a gente veio aprimorando ela, e que até hoje as comissões pedem para a gente fazer essa abertura. Eu lembro, Ivan, porque eu não me lembro o ano, mas foi antes de 2010 que eu te conheci, e você tinha esse DVD, você já tinha lançado uns outros, não lembro se era CD ou DVD, mas você tinha esse DVD, eu cheguei a pegar esse DVD, esse DVD eu trouxe para Birigui, o meu primo, ele tinha o DVDzinho dele, rapaz, e colocou lá no DVD, o DVD riscou tudo, que ele gosta de rodeio pra caramba, e naquela época não tinha como passar pro computador, era um computadorzão que eu tinha, e não tinha muito espaço no computador, mas não deu nem para gravar no computador, mas, cara, furou, tipo assim, vamos supor, furou o DVD tanto assistir, que eu assistia direto. Foi bacana, cara, eu fiquei muito feliz de ter gravado. E você falou de um velho chato. Esse é um velho chato. Eu mandei um áudio pra ele. Eu falei assim: velho, cada ano que passa você tá ficando mais chato. Daqui 5 anos, a sua mulher não vai aguentar mais você. Tão chato que você é. E aí, ele mandou um áudio, mas ele mandou um áudio zoando você. Eu falei assim: já que ele mandou um áudio zoando o Ivan. Então, eu vou deixar a parte que ele tava procurando o óculos dele, não sei, aquela coisa de velho mesmo, né? Aí ele mandou esse áudio aqui para você, depois você comenta. Cirilo, eu perdi meu óculos, não tô conseguindo nem quase apertar o microfoninho aqui, ó. Tô sem óculos. Eu tenho que ir atrás do meu óculos agora. Pergunta assim, ô Ivan, o Ciderley Klein mandou perguntar por que te chamam de vô Diniz. Outra coisa que você pode perguntar pro Ivan também é se ele se considera o profeta do rodeio. Porque ele foi fazer um rodeio uma vez lá e o segurança não queria deixar ele entrar. E o segurança ligou lá pro presidente e falou: ô, presidente, tem um homem aqui querendo entrar aqui no fundo. E o Ivan falando: eu falo que é Ivan Diniz, o poeta do rodeio. Ele falou: é o profeta do rodeio. Entendeu? Ô, velho besta, né? Como é que foi essa história aí, ô Ivan? Então, as duas histórias é verdade, só que o Ciderley meio que inverteu. Mas eu vou contar para você. A do Profeta primeiro. A do Profeta, nós fomos fazer um rodeio em Ipatinga, Minas Gerais. Aí foi eu, o Luiz Carlos Goiano estava iniciando a carreira dele, e o Luciano Alberto, que é um outro locutor de Goiânia. Na época ele estava dirigindo para mim. Conheço o Luciano Alberto. Fui fazer um rodeio com ele lá em Brasília, gospel. Isso. O Julinho Bill era um dos DJ e o outro, se não me engano, era o Tipo. Acho que era o Tuiuiu, era o Tipo mesmo. Eu apelidei o Tipo de Tuiuiu, sabia? Tuiuiu. Sério? Ele trabalhou comigo uma época, então eu chamo ele só de Tuiuiu. Aí nós fomos fazer um rodeio lá em Patinga. E aí, cara, chegamos lá e no caminho, na viagem,
qualquer coisa que um falava, que dava uma mancadinha, nós pegava no pé, sabe? Ia cornetando, aquela zoeira, né? Mas fomos lá, chegamos lá na festa, no primeiro dia, e já o pessoal, olha, vamos começar, e tava tendo um rodeio amador. E eu peguei já o microfone e fui para trás dos bretes. E naquilo que eu estou esperando, faltava uma montaria para terminar. E o locutor amador falou assim: moçada, essa é a última montaria. Daqui a pouquinho com vocês, Ivan Diniz, o profeta do rodeio. A hora que ele falou isso, eu falei, agora eu vou, a viagem inteira eles vão pegar no meu pé de volta. Mas não deu outra. Então essa aí foi uma delas. E a outra foi na cidade de Iaciara. Raridade eu chegar atrasado no rodeio. E nós chegamos, tava eu e mais umas 3 pessoas do carro. Nós chegamos no portão, já eram umas 9 horas da noite, por aí, e o porteiro foi lá, olha, não tem credencial. Não tem mesmo não, nós estamos chegando agora, fala para ele lá que é o Ivan Diniz. Aí o cara pegou o radinho, e ele é bem simplão mesmo, e falando lá com o presidente: presidente, chegou um rapaz aqui, tá querendo entrar aqui. Aí ele falou: como é que é seu nome mesmo? Eu falei: Ivan Diniz. Ivan Diniz. Aí ele falou assim: o Vô Diniz. Aí a galera que tava comigo já Vô Diniz pegou, cara. Ô, Ivan, isso daí é bom, que história bacana, né? Ainda mais esse velho chato ainda. Não, mas... Você viu o tanto que ele tá ficando velho que ele tá trocando até as bolas. Então, mas tem uma outra que eu quero contar também, que eu tava contando história, e você eu tenho certeza que quem tá assistindo vai gostar e você vai rir também. Tem um rodeio numa cidade de Goiás, do interior de Goiás, eu só vou falar que é do interior, não vou falar a cidade que é não. E aí, eu fiz 8 anos a festa. E aí o prefeito saiu, ele elegeu o sucessor, o vice dele. E aí, o primeiro ano que eu fui lá, o cara mudou tudo, o recinto, mudou o local, assim, mudou os jeitos de montar, fez uma mudança lá para dizer que tinha feito alguma coisa. E aí, um pouco antes do rodeio, sempre quando eu ia para a festa, era só eu e o doutor. Faltava ali uns 15 minutos para começar, um locutor, começa um cara a falar lá no locutor, falar lá no microfone, mas é ruim que doía, cara. E fazendo um barulho. Aí eu falei assim, doutor Ademar José, da Companhia Brasil Central, estava junto comigo. Eu falei: doutor, quem que é esse locutor? Ele falou: não sei não, Ivan. Eu falei: vamos lá ver quem que é, Ivan. Aí nós chegamos na escada assim, estava o prefeito, né? Aí eu falei pro prefeito assim: prefeito, quem que é esse locutor? Ele falou: é meu filho, Ivan. Eu falei: nossa, mas é bom, hein, cara? E virei e fui embora, rapaz. O doutor Ademar quase que não deu conta de trabalhar, tanto que ele riu, cara. Ele saiu para trás do caminhão assim. Ainda bem que eu cheguei, eu falei sério com ele, mas não usei nenhum argumento. Assim. Já pensou se você tivesse falado antes? Pois é, mas se eu chego lá danando, eu falo: esse cara é ruim. Né? Ô, Ivan, tem um CD que você gravou com o Gleitson, né? Gravamos. Foi ideia sua ou dele? Cara, foi ideia minha. Eu sempre gostei de fazer um trabalho diferente, né? É o Rodeio e Amigos, que foi o primeiro. Rodeio e Amigos. Isso. É um sucesso do caramba. Eu vi eu vi lá o CD colocar lá. É que hoje em dia o pessoal pirateia muito. Eu vou falar um negócio pra você, Ivan. Pega suas obras, monta um canal e coloca todas as suas obras no seu canal. Você vai começar a ganhar dinheiro no YouTube. Porque tem muita coisa que pega do Ivan Diniz, aí pega do Gleison Rodrigues, Marco Brasil, e aí vocês têm que acompanhar a tecnologia, porque vocês podem estar ganhando dinheiro com isso daí. E, inclusive, esse 1 milhão de visualização que você falou que tem aí do meu DVD, não foi no meu canal, não, cara. Não é no seu canal, não. Eu vi lá não sei se foi o Paulo Gomes que montou. É PG, não sei o que lá, Paulo. É a PG. É a BGK. Aí eu vi também direitos autorais lá embaixo, lá quando o YouTube não cobra. Então, é bom vocês montar um canal, tipo, vocês pegar e colocar o trem de vocês. E aí tem esse CD que você montou com o Gleidson. E esse CD
tava com tá o CD completo lá, eu não vou me lembrar o canal que tá com 2 milhões de visualização, o CD inteiro. Então, É uma hora e pouco. eu queria gravar, eu sempre gostei de fazer, eu já gravei 17 CDs, eu sempre gostei de fazer um trabalho sempre diferente do outro. E Você espera só um pouquinho? Eu vou colocar Sim. o áudio do Gleidson falando de você, falando bem Tá mal bom. de você. O Gleidson está falando bem mal de você nesse áudio, viu? E falando sobre CD, aí você volta a falar do CD. Pode ser? Ok, pode. Então, beleza. Vamos lá. Olá, meu amigo Siri, tudo bem? Rapaz, falar do Ivan Diniz é muito fácil, muito fácil. O Ivan tem uma história muito bonita no rodeio. Quem está conhecendo o Ivan agora não sabe da história desse cara, um batalhador, ajudou a fazer o rodeio do Goiás crescer, sabe? E fui convidado pelo Ivan, fizemos um CD juntos, para mim foi uma parceria excepcional, porque eu sou fã do Ivan Diniz. É uma pessoa que sabe narrar bem uma montaria, sabe emocionar as pessoas em uma queima de fogos, em uma oração, em um poema. Eu digo que o Ivan Diniz é um desbravador do rodeio do Goiás, sabe? Eu e o Ivan tivemos boas recordações junto com o João Palestino, nosso amigo. Então eu tenho só coisas boas do Ivan Diniz. E parabéns aí por você estar aí com meu amigo Ivan Diniz, contando a história do Ivan Diniz. Valeu, obrigado, viu, pela participação. Olha só. Bacana. Bacana. Então, como é que foi a ideia do CD? Então, deixa eu falar um pouquinho só do Gleidson também. Deixa eu rasgar um pouquinho. Pode falar. Cedo. O Gleidson é um cara de um caráter invejável, cara, de um talento fantástico, um cara criativo. E logo que eu cheguei para Goiás, eu conheci já o João Palestino e depois conheci o Gleidson no início de carreira, sempre com um potencial grande, humilde, dedicado, bem assessorado pela Ivana, tua esposa. E então, cara, a gente sempre teve uma amizade muito boa. Já tivemos divergências também, mas você só conhece um amigo quando você tem divergência. É certo? Lógico. Porque quando tá tudo bem, todo mundo é amigo. Mas é um cara que eu respeito muito, muito, muito mesmo. É um dos grandes. Hoje, se você for colocar 5 locutores do Brasil, o Gleidson tem que estar dentro. Não tem jeito. Você, o Gleidson, o Marco... Eu não sei se eu estou, mas eu colocaria tá, o Gleidson. Com Tá certeza. sim, porque todos os caras que eu pedi o áudio falou assim, mandou na prontidão. Os caras tá trabalhando pra caramba. Os caras tá trabalhando igual condenado. O Marco, depois vamos escutar o do Marco, a rasgação de seda. Meu Deus do céu, falou mal pra caramba. Então, o Gleidson, eu queria gravar um CD, eu imaginei, eu quero fazer um CD em parceria com o locutor. E eu vou convidar o Gleidson. Aí, cara, eu tava fazendo um rodeio numa cidade que fica entre Bela Vista e Piracanjuba. É uma cidade pequenininha, cara. Se você for lá durante o dia, você fala, não faz rodeio aqui, não. Na verdade, parece uma comunidade. Só que à noite, cara, dava gente demais, dava uma festa. Esse é os melhores rodeios, né, Ivan? É um rodeio Arenópolis, uma coisa assim. Sim. E aí, eu estava hospedado, acho que eu estava indo em Piracanjuba, eu peguei e liguei para o Gleidson. O Gleidson me atendeu, eu falei, Gleidson, eu quero te fazer um convite, cara. Vamos gravar. O Gleidson naquela época estava dando para tudo que é lado ou não ainda? Tava. Aí eu falei para ele, Gleidson, quero te fazer um convite, cara. Vamos gravar um CD em parceria? Aí ele falou, vamos embora, mano. Vamos gravar. Aí eu montei todo o repertório diverso do CD, foi eu que montei. Nossa, o desafio da Loira e da Morena, não sei se você ouviu. Nossa, aquele desafio lá é top demais, velho. Então, aquele desafio foi um repentista que me ajudou. Ele estava lá na festa. Eu falei com o Gleidson, quando foi à noite eu encontrei o repentista, o Alexandre Jorge. Ele é até falecido. Encontrei o Alexandre, falei, Alexandre, quero gravar um CD com o Gleidson, eu quero gravar um desafio, cara. O desafio da Loira e da Morena. Ou não, beleza. Quando foi no outro dia o Alexandre já me mandou o desafio, cara. Já mandou... Tudo pronto. Pronto. E aí eu montei os versos e tal, e peguei aquela mensagem das coisas mais lindas do mundo, que eu gravei encerrando o CD, que é uma mensagem
nas mensagens lindíssimas na voz minha e do Gleides. E aí nós fomos lá para Unai, eu fui lá na terra do Gleides, conheci a terra do Gleides. Aí o Paulo Gomes desceu, mais um empresário da gravadora, e o Gleides conseguiu lá com um amigo dele o estúdio, e eu fui para lá, fiquei lá uns 2 dias com eles, e a gente gravou o CD, e ficou aquele trabalho fantástico que eu só tenho que agradecer o Gleides por ter sido parceiro meu. Aí foi bom para mim, foi bom para ele, diferenciou um pouco do trabalho que ele tinha feito anterior, e foi bacana, legal, e ele mesmo, eu sei que ele se orgulha muito desse trabalho, assim como eu. Rapaz, foi legal, mas esse daí é tipo caju e castanha, né? Só que é tipo que sobre o rodeio, e é muito bacana essa disputa aí. Um fala da loura, outro fala da morena, aí fala, não, agora eu vou dar uma tirada em você, não sei o que lá, e no final todo mundo vira amigo. E eu ainda vou montar ainda o desafio do São Paulino e o corintiano para me gravar com o Marco Brasil, que o Marco é corintiano. Ah, mas faz isso, Ivan, faz isso. Ó, e outro, escuta. Coloca no YouTube, monta o canal, coloca no YouTube, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tenho certeza. Ó, Ivan, você acha que você já tem todos os seus sonhos realizados? Não, de forma alguma. Eu acho que o dia que o ser humano achar que ele realizou todos os seus sonhos, ele pode fechar o caixão e descer a sepultura, entende? Eu tenho muitos sonhos para ser realizado, eu tenho muita coisa boa que eu ainda quero fazer, eu tenho muito vigor, muita saúde, eu tenho muita motivação para trabalhar, então eu acredito que eu ainda tenho muitos sonhos para colocá-los em prática, e com fé em Deus nós vamos realizar, se não todos, mas a maioria. Ô, Ivan, nós estamos vivendo uma pandemia desgramada, todo mundo em casa e tudo. E eu sei que você é um cara que você escreve pra caramba. Você deve ter muitos poemas aí guardados que não tem gravado. Você fez algum poema para essa pandemia, para o que nós estamos vivendo hoje? Siri, não fiz, cara. Esse ano, para mim, está sendo um ano, como para todas as pessoas, né? De muita dificuldade. E eu falar a verdade para você, hoje eu estou bem. Não vou mentir para você, não, mas alguns dias atrás eu não estava nem conseguindo dormir direito, porque não só pela inatividade na vida profissional, mas pela preocupação que a gente tem com familiares. Foi lá no começo, quando começou, né? Isso daí, não foi, Ivan? Foi. O PT falou a mesma coisa, cara. Eu falo a verdade pra você, eu chorei muitas vezes, entendeu? Sozinho, junto com a minha família. Mas, cara, às vezes, quando as coisas estão ruins, até eu ouvi isso numa palestra do pastor Silas Malafaia. Eu gostava muito de ouvir as palestras dele, faz tempo que eu não ouço. Eu ouvi ele falar isso uma vez. Quando as coisas estão muito ruins, desloque teu olhar de lado, que você vai ver que tem pessoas que estão em situações bem piores. Então, eu vi aí tantos amigos meus que faleceram, tantos familiares, tantos amigos meus que contraíram esse vírus, que tiveram dificuldades bem maiores. E aí, há pouco tempo, aí um mês atrás, um pouco mais, eu idealizei fazer uma live aqui em Rio Verde, que eu tenho um evento que eu faço, além eu assisti a sua primeira live. Isso, o Boteco do Ivan Diniz. Eu faço esse evento já como show. Inclusive, eu trabalhei nos Buladeiros esse ano, e que é a maior festa de Moares do Brasil, do mundo. Ela é feita em Iporá. E nós tivemos um dia do Boteco do Ivan Diniz, que eu levo alguns artistas não tão renomados, mas bons, e a gente faz você deve ter acompanhado. E aí eu fiz aquela live no intuito de arrecadar alimentos. Depois, mesmo vivendo um período de dificuldade, eu coloquei aqueles alimentos na carroceria do carro, da caminhonete, e fui entregar, cara. E aí eu vi... Isso é muito gratificante, né? E aí eu vi, cara, como tem pessoas que estão, cara, vivendo dificuldade, mas muito maiores do que nós. Sabe? Eu nunca imaginei que uma cesta básica entregar para a pessoa ia fazer ela chorar, emocionada por receber uma cesta básica. É uma coisa tão simples, né, cara? Que muita gente tem condições de fazer e não faz.
Então eu fui fazer isso. E você sabe que isso aí me deu uma força grande, mas eu não coloquei nada no papel ainda não, Siri. Eu acho que agora em diante eu estou com um coração melhor, com a mente melhor, eu vou conseguir escrever sim. Graças a Deus. Ó, o Gleice tava assistindo nós aí, ó. Falou, esse cara é show. Dá um abraço aí pro... Depois você pergunta para ele por que eu chamo ele de gaúcho. Tá, pode deixar. Ô Ivan, você tem muitos anos de rodeio, você tem 32 anos de rodeio. Qual foi o rodeio que você falou assim, cara, eu já tive um na minha vida, mas você falou assim, esse foi difícil esse rodeio, cara. Rapaz, você fala assim em termos profissional? Sim. Ou... Siri, eu não sei, cara, assim, já me fizeram essa pergunta, um rodeio que marcou para você. Cara, eu não sou daquela ainda, daquele tipo assim que todo rodeio, quando antes de eu entrar na arena, me dá um frio na barriga, certo? Então, para mim, eu não tenho especificamente um rodeio, falar assim, não, esse rodeio foi o rodeio que... Mas há algumas festas que eu fiz que marcaram, a Aparecida de Goiânia, o Gleice trabalhou lá, na época em que a Aparecida era o maior evento do estado de Goiás, que era eu trabalhei 12 anos na festa, eles deram 24 automóveis, todo ano eles davam 2 carros, certo? E eu acredito que o Gleice deve ter feito lá mais ou menos essa quantia também. Carneirinho, que é a primeira festa que eu fiz na minha vida, depois eu trabalhei lá há muitos anos, e aí vem outras como Goianésia, Mineiros, Bom Jesus de Goiás, Orizona, cara, são tantas cidades aí, depois fora da nossa região de Goiás também, tem algumas cidades que nós fizemos que marcou, uma cidade do Sergipe, Nossa Senhora das Dores, que o Gleitos foi lá também, eu fui lá há vários anos, são tantas alegrias que a gente teve, e teve também aqueles momentos de tristeza, né, cara, porque não tem nada mais desagradável do que você ver um amigo, um colega, um peão de rodeio, um profissional, perder a vida dentro de uma arena, né? Infelizmente, vivemos também algumas situações assim. Ô Ivan, hoje eu fui fazer compra no mercado, e aí eu tava lá e encontrei o Palhaço Furunfo. E aí nós começamos a conversar, eu falei que ia entrevistar você e tal. E aí ele tinha uma curiosidade para perguntar, e isso é muito bacana. Você fez algum rodeio aqui no estado de São Paulo já? Fiz vários. Eu fiz Palestina, eu fiz a Terra do Piracicabana, Nova Granada, eu fiz muitos anos. Eu fiz Cardoso, eu fiz Santa Fé do Sul, fiz Ribeiro do Santos. Fez bastante. Eu fiz São Manuel, eu fiz uma outra cidade perto de Rio Preto aí, que eu esqueci o nome, Adolfo, certo? Eu fiz muitas cidades. Você foi lá no Barretão? Não, nunca trabalhei em Barretos, cara. Nunca. Você não perdeu nada, viu? Perdeu nada. Só te falo isso. Eu só te falo isso. Você não perdeu nada. Você se consagrou no rodeio sem o Barretos, então tá bom. Não, isso aí é um motivo para me orgulhar. Agora, essa pergunta eu escuto ela quase todo dia, cara. Quase todo dia as pessoas perguntando aí: você já narrou Barretos? Não. Mas, Ivan, um rodeio que você queria narrar, porque você já narrou Rio Verde, que muita gente quer narrar ou trabalhar, e Rio Verde é um dos melhores rodeios do Brasil hoje em dia, porque em termos de público, porque o Rio Verde, ele leva o público, que é só o público, não tem show nem nada, então quem tá ali é para assistir o rodeio de Rio Verde. Como é que é narrar ali Rio Verde, ali é a sua cidade, né, a cidade que você mora, como é que é, cara? Cara, é uma festa diferente. É uma festa diferente. É uma festa muito grande, é uma festa que ela reúne aí o maior número de profissionais de qualidade em todas as áreas. É um evento que tem um público espetacular. Já tem aí uns 5 ou 6 anos que eu não trabalho em Rio Verde, mas as vezes que eu trabalhei em Rio Verde, deixou saudade. Trabalhei aqui em Rio Verde junto com o Marco Brasil, trabalhei em Rio Verde junto com Asa Branca, então,
e trabalhei em Rio Verde junto com o Piracicabana e com o Almir Câmara. Então, eu fiz muitas festas em Rio Verde. Então, eu posso dizer para você que, sem dúvida, é um evento que qualquer profissional quer trabalhar. Todo locutor de rodeio, todo profissional, não é só o locutor, não. Você quer trabalhar onde? Em festa grande, cara, em festa de qualidade, não é isso? Em festa que realmente você possa estar junto com a galera aí que tem muita qualidade, não só os peões, tropeiros, outros locutores, sonorização, salva-vida. Rapaz, você vem em Rio Verde, para todo lado que você olha, cara, só tem fera, meu amigo. Só tem fera, entendeu? Então, não tem nenhum profissional que não se sinta lisonjeado em poder fazer um evento dele. Você tem uma festa que você queria trabalhar? Que você não trabalhou, cara, até hoje? Tenho. Eu não é uma frustração. Eu não sou frustrado. Não, é uma festa assim que não foi até hoje que você queria. Isso, mas eu vou dizer para você, de vez em quando eu fico pensando, né, por que eu nunca fui em Barretos, cara? Eu fico imaginando, eu vejo assim, time bom, grandes locutores, tal, eu nunca fui atrás. Mas se você for, você vai se arrepender, viu? É o que eu tô te falando. Então, mas assim, eu digo até por essa questão de as pessoas te perguntarem, você fala, você foi em Barretos? Fui. E aí, o que você achou? Eu gostei, eu não gostei, sei lá, pelo menos você tem uma resposta, né? Eu não tenho, cara. Mas assim, pode chegar um ponto que talvez, para mim, não é uma frustração, talvez para Barretos, né, cara? Porque uma vez o Barretos, por que o pessoal lá leva tantos e tantos profissionais e um locutor que tem... Eu não estou me vangloriando que são, mas graças a Deus a gente tem um nome bom, tem muitos seguidores, as pessoas que gostam do trabalho, que está sempre... Todo dia alguém me chama no WhatsApp de regiões diferentes. Graças a Deus. O meu telefone é o primeiro... O meu número de telefone, Siri, é o primeiro que eu tive na minha vida. Eu nunca mudei de celular. Nossa. Nunca mudei, cara. Se você for lá atrás, os meus primeiros CDs que eu gravei há 25 anos atrás, é o mesmo número. Eu nunca mudei meu telefone, certo? Então, é fácil me localizar, é fácil. Então, as pessoas, às vezes, entram em contato comigo, por outros mecanismos da rede social, em regiões diferentes, sempre falam, olha, eu acho legal quando eu vejo a pessoa falando assim, rapaz, eu cresci ouvindo você. Eu falo, poxa vida, eu tô velho mesmo. Mas eu acho bacana, eu acho bacana se você tivesse, se você for no rodeio de Barretos, porque... para você narrar, o Ivan Diniz ir lá narrar e tudo, eu acho bacana, porque é o que você está falando. Eu acho eu acho que os locutores de 30, 20, 30 e poucos anos tem que ir. Eles têm que contratar, porque eles contratam shows lá que é a melhor, é muito mais bem tratado como os profissionais do rodeio. Fui lá um ano com o Gleison Rodrigues. O Gleison Rodrigues falou dentro da arena, e é a verdade. Os profissionais, o Barretos é a meca do rodeio, todo mundo quer estar lá. Só que os profissionais de rodeio não são bem tratados. Eu falo isso daí porque eu fui lá há 3 anos, e também não devo nada a ninguém. Eu tenho que falar para eles tentar melhorar para os profissionais de rodeio. A gente tem que falar para eles tentarem melhorar. Tem que um Rio Verde, eles têm que se espelhar no Rio Verde, tem que se espelhar no Colorado, tratar bem os profissionais de rodeio, que eu acho que não é bem tratado. Eu ouço muita gente falar isso. Eu não posso dizer que eu não estive lá, mas eu vejo pessoas formadores de opinião, pessoas de credibilidade, expressar dessa maneira com que você está expressando. Inclusive, eu li uma matéria do saudoso Zé do Prato, né? Que parece que ele teve que dar uma vez e falou que não voltava mais. Então tem alguma... Você vê o Zé do Prato falar isso daí, então... E não mudou nada. Eu não sou do tempo Zé do Prato. Eu tenho 16 anos de rodeio também. Estou na metade ali dos seus anos de rodeio. Eu tenho 16. Mas se o Zé do Prato falou isso, então nós não podemos falar mais nada. Ô, Ivan, o que você acha da modernidade hoje do rodeio? Então, Siri, eu não vejo com bons olhos, não, cara. Eu acho que a coisa ficou muito moderna demais.
Eu acho que a nossa origem, o pessoal tem buscado americanizar, e não é por aí. Eu acho que a nossa cultura é outra. Eles querem copiar, querem fazer igual é feito nos Estados Unidos, sendo que o brasileiro tem outra forma de reação, de manifestar. O público brasileiro, ele gosta de interagir, ele gosta de viver a alegria, ele gosta de ver o locutor narrando, de brincar, de cantar a música, certo? De poder fazer uma coreografia, do locutor jogar uma piadinha, fazer um versinho, uma brincadeira, uma música para a galera gritar na arquibancada, tocar um Tião Carreiro, tocar... Não, hoje você não está vendo mais, cara. Hoje o locutor de rodeio não tem mais espaço. Você vê os locutores comentaristas hoje falam muito mais do que o locutor de rodeio. O locutor de rodeio hoje... Eu tenho rodeio que eu vou aí, eu faço abertura depois, cara, no meio do rodeio, você narra a montaria, caiu a montaria, já entra o comentarista parou, já vem o locutor comercial, quando você já pega, o peão já saindo de novo. É um rodeio muito rápido e que não dá tempo para que o público possa participar, interagir, você ter tempo também para trazer o público para participar e viver o que está acontecendo, entendeu? E eu acho que essas modernidade, não sei, inclusive, eu vou te falar um negócio, muitos rodeios, e eu tenho acompanhado muitos rodeios, que às vezes eu não estou indo mais no rodeio, não é porque eu não estou indo, mas rodeios que começava e terminava de casa cheia, e rodeio que está começando e na metade do rodeio a arquibancada já está vazia. Por quê, cara? Alguma coisa está acontecendo, certo? Então, eu acho que a galera aí que comanda, a galera que são os responsáveis pelos grandes circuitos, vocês tinham que dar uma repensada, viu, moçada? Tem muito neguinho aí passando o carro na frente dos bois e achando que eles são os bambambam, e não é assim. Tem que respeitar a história do Cleiton, tem que respeitar a história do Marco, tem que respeitar a história do Ivan Diniz, tem que respeitar essa história. Nós não somos o artista maior do rodeio, mas nós somamos para a qualidade do evento. O artista do rodeio sabe o que eu acho, ô Ivan? Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas não têm que fazer homenagem em morte. As pessoas têm que fazer homenagem em vida. Todo mundo metia o pau no Asa Branca. Todo mundo falava isso, falava... Depois que o cara faleceu, todo mundo era amigo do Asa Branca, postava foto, viveu alguma coisa e tal. Todo mundo falava... Eu acho que não é assim, não é bem assim. Eu não queria entrar em polêmica, mas é o que eu penso. Então, e é o que você está falando. Eu acho que os circuitos tinham que pensar em falar assim, cara, ou pelo menos tirar um dia ali, vamos fazer uma abertura antiga de rodeio, colocar o carro de boi, que é lindo, maravilhoso. Sabe o cara que tem feito umas produções, e nós temos feito umas aberturas, cara, que tem ficado na história. Ele tem feito comigo e tem feito com os locutores, mas eu vou dar um exemplo. O Rogério Salles, da produção. O Rogério Salles tem umas aberturas bonitas. Ele monta uma abertura sertaneja, onde você fala do passado, você vive, e depois a gente entra no momento atual que nós estamos, entendeu? Então, você conta ali uma história do rodeio, numa abertura de 35 minutos, sabe? Algo que prende a atenção das pessoas, que emociona as pessoas. Mas eu acho assim, você falou tudo, sabe? E quando você falou do Asa, eu não era de trocar mensagem com o Asa Branca. Eu encontrei com o Asa, acho que umas três ou quatro vezes do rodeio. Encontrei com o Asa. Certo? Eu também. A última vez que eu encontrei ele foi aqui em Rio Verde, o último rodeio que eu fiz. Há cerca de 6 anos atrás, acredito, 5, 6 anos atrás, por aí. Eu me lembro que o meu filho, ele estava comigo na hora que eu cheguei para o rodeio, eu fiz a abertura no domingo, e o Asa estava. Aí, cara, eu peguei e cumprimentei ele, e ele, cara, veio lá, me deu maior atenção, e ali conversando, meu filho chegou perto, eu falei, Asa, você é meu filho. Ele abraçou meu filho assim, e falou algumas palavras no ouvido do meu filho, e o meu filho tinha, na época, acho que 9 anos, e começou a chorar, cara, chorar. Nossa! E eu não vi o que ele falou. E eu entrei para fazer a abertura. Eu fiz a abertura do rodeio e tal. Terminou o rodeio, a gente veio embora, meu menino já estava meio sonolento. No outro dia eu perguntei para ele.
que foi que aconteceu? O que o Asa falou para você? Não, pai, o Asa, é porque ele é motivo, não, o Asa falou que eu tenho que ser igual ao senhor, que o senhor é uma pessoa honrada, o senhor é todo mundo te Olha só. respeita, o senhor é um homem sério e tal. Cara, eu fiquei, assim, dos mais felizes, rapaz, e olha que eu não tinha tanta amizade com o Asa, mas era um cara que ele sabia da minha história, certo? Ele sabia da minha história. Então, eu sentia, eu torcia muito, Siri, eu torci muito para que o Asa estabelecesse sua saúde e pudesse voltar para as arenas e dar aquele testemunho de vida, certo? De tudo que ele passou, do que ele fez, e porventura, se ele entendesse que foi errado, e pudesse, então, mostrar para as pessoas, né, um caminho diferente para seguir. Eu torcia muito, cara. Eu orei muitas vezes, mas a vontade de Deus, ela é a vontade de Deus, cara. Nada, não é o que prevalece. Ô, Ivan, vamos falar um pouquinho sobre os bens materiais. Eu falei que eu falei 1 hora, mas a gente conversou pra caramba. Já tem 1h10. Não passa rápido? Passa. Mas o papo é muito descontraído, cara. É legal. É legal falar um pouco da história. Porque você é do rodeio, aí você vai levantando umas questões assim, boa de falar, né? E aí a gente não vê nem o tempo. Vamos falar sobre um pouco dos bens materiais, que foi lá atrás. Não fala da bola do Marco, não. Como é que surgiu o poema Bens Materiais, para quem não conhece? Então, eu comecei no rodeio em 88. E aí eu comecei a escrever versos e poesias já por volta de 90, e por aí eu já comecei a escrever. Eu escrevi primeiro aquela história da minha vida, nasci numa casa simples alguns anos atrás e tal. E aí veio outros poemas que eu fui colocando no papel. E o Bens Materiais, eu tinha o tema. Antes de eu me tornar locutor de rodeio, eu morei em Limeira do Oeste, em Minas Gerais, e fui presidente de um grupo de jovens da Igreja Católica, um grupo que se chamava Joclido, Jovens Cristãos. Você tinha quantos anos, Ivan? Na época eu tinha 21 anos. Faz 21 tempo. anos. Faz tempo. Porque eu com 21 anos faz tempo? Pois é. Aí eu ouvi uma palestra, na época, e o tema da palestra foi mais ou menos aquele, certo? A questão da pessoa dar muito valor para bens materiais, e o cara contou uma história um pouco parecida. Não era a mesma história, não era a mesma. Não, era uma história, não era a mesma, era um pouco parecida ali a mensagem, sabe? E aí, porque a poesia, quando você vai escrever, você tem que, na verdade, você tem que dramatizar, você tem que viver, você tem que incorporar o personagem, certo? Você tem que tipo uma música, que as pessoas começam a escrever de um jeito e muda. Exato. Aí, Siri, o Bens Materiais, eu tinha o tema, e eu fui fazer um rodeio em cidade de Vitória, no Espírito Santo. Era uma tarde, se não me falha a memória, numa sexta-feira. A gente estava num hotel assim, próximo à Orla. Eu estava fazendo um rodeio pro Robson Colombo. E aí surgiu, eu gosto de, depois do almoço, deitar, tirar um soninho e tal. E ali, cara, eu fui deitar e eu estava meio sem sono. Eu comecei a imaginar essa história, que eu já queria escrever ela. Levantei, catei uma caneta, um papel, cara, aí já fui rascunhando, fiz o rascunho. Isso tinha passado quantos anos depois dessa história? Cara, eu devo ter ouvido essa história mais ou menos em 86, eu escrevi ela em 98, 12 anos. Mais ou menos 12 anos. 12. Aí eu coloquei no papel e saiu, então, a história do Bens Materiais. Depois eu gravei. Aí eu gravei e fui fazer um rodeio em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E dei o CD de presente ao presidente da festa. E vim embora, porque na outra semana a gente tinha um rodeio em Goiânia, que era o Cowboy do Asfalto, só que o Cowboy do Asfalto tinha mudado de local, não era o local anterior. E aí eu estava dentro do carro, meu celular tocou, eu atendi, era o presidente da Lucas do Rio Verde, que me ligou e me perguntou, e essa história do Bens Materiais, onde você conseguiu, onde você ouviu essa história? Eu contei aqui o que eu falei para você, foi num grupo de jovens e tal. Aí ele me disse o seguinte, que na cidade lá próxima deles, lá de Sorriso,
aconteceu uma história idêntica. Aconteceu uma história idêntica a essa do Bens Materiais. Ali em Sorriso? Isso, ele falou que em Sorriso havia acontecido uma história idêntica a essa do Bens Materiais. Então, acabei colocando uma história verídica no papel, sem saber que a história era real. E, às vezes, também essa mesma história que foi contada por você, pelo Marco, e por outro tantos de locutores, eu acho que deve ter acontecido ao longo desses anos, né? Você gravou em 92. Não, eu escrevi o poema em 98, né? 98. Você gravou ela quando? Não, eu gravei eu escrevi ela em 88 e gravei ela em, acho que 90. Gravei ela. É 20 anos. Foi bem... tem 20 anos. Foi bem depois, logo que eu escrevi o poema, eu já gravei ele. Gravei ele. Eu acho que eu devo ter gravado ele em 89. Aliás, em 99. 99. Devo ter gravado ele. Para quem está assistindo, ou para quem vai assistir isso daqui depois, ou para quem vai assistir isso daqui no futuro, isso daqui vai ficar gravado para a eternidade. Eu, na hora que eu estava editando, que eu queria colocar só um pedacinho, mas é muito bonito, cara. É muito bonito de se ver esse poema. E vamos colocar na onde que o Marco participou do seu DVD. Foi muito bonito. Como é que é o nome daquela palavra? Como é que é aquela palavra, irmão? Reciprocidade, como é? Reciprocidade. Isso. Explica o tique aí mesmo. Um do outro e tal. Só que aí eu dei uma cortada ali, aquele comecinho. Eu não deixei, eu ia cortar o poema para deixar só um pedacinho. Mas vamos pegar eu deixei o poema inteiro e depois eu vou colocar o áudio do Marco Brasil falando sobre você, bem mal, ele tá falando bem mal, viu? Do poema, tá falando que tá acabando com a sua vida. Que tá bacana demais. Vamos escutar o poema, você mesmo escreveu, então você já sabe do jeito que é. Depois o Marco Brasil, tá bom? Maravilha, maravilha. Preste atenção, minha gente, no que tenho para dizer. Esse fato é muito triste e jamais vou esquecer. Existia um cidadão ganancioso demais, só pensava na riqueza e bens materiais. Tinha uma esposa mal amada e um filho por nome Juninho, a quem pouco dava atenção e nunca dava carinho. O pai ignorava a família e só pensava no dinheiro, não tinha morada certa, nem tampouco paradeiro. Quantas vezes a mãe, ao lado do seu filhinho, passaram Natal, aniversários e outros dias sozinha. O filho às vezes chorava querendo o pai encontrar. A mãe sempre dizia para o filho consolar: seu pai está trabalhando para mais conforto nos dar. O pai sempre viajando por este chão brasileiro, não media as consequências para ganhar o seu dinheiro. Certa vez, um bom dinheiro ele conseguiu ganhar, comprou o carro importado que ele vivia a sonhar. E depois de algum tempo, com a sua família veio encontrar. Chegou em casa no seu carro dirigindo e para sua família foi logo se exibindo. O carro era de luxo, cor azul do céu, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu. O filho com saudades perto do pai chegava, mas ele não dava atenção nem sequer pro garoto olhava. O homem só falava do carro, até parecia louco. Depois de algum tempo, resolveu descansar um pouco. O pai foi dormir, o garoto ficou acordado, olhando para aquele carro, viu uma sujeira do lado. Na inocência de criança, querendo o pai ajudar, pegou um balde com água, uma bucha de aço e começou a esfregar. Depois, com simplicidade, foi correndo o pai acordar. O homem, quando viu o seu carro todo arranhado, parecia um animal, feroz e descontrolado. E como um demente que não sabe o que fazer, nas mãozinhas do menino, começou a bater. A mãe, num quarto trancada, não pôde seu filho ajudar. Vendo o pai com muito ódio, o garoto castigar. 3 dias se passaram, meu povo, de sofrimento sentido, até que o pai foi consertar o carro, aí sim o filho pôde ser socorrido. Um médico foi chamado para atender a criança, mas depois do exame feito, acabou-se as esperanças. O médico deu a notícia tão triste de se escutar: mãe, a mãozinha de seu filho teremos que amputar. Em estado de choque, a mãe foi internada e naquele mesmo dia a cirurgia foi marcada. Passaram-se alguns dias, o pai foi avisado. A notícia deixou o homem totalmente desesperado.
Foi correndo para o hospital, onde o filho estava internado. Quando viu seu filho com a mão amputada, o homem começou a chorar. O garoto o abraçou e já quis te consolar. A inocência de criança, pro pai pegou a falar: papai, meu papaizinho, eu nunca mais vou fazer você chorar, pois eu não tenho minha mãozinha para o seu carro arranhar. O homem saiu correndo sem saber o que fazer, com tanta dor e remorso, não queria mais viver. Não tinha mais solução, não tinha conserto nem jeito. Pegou uma arma e sem pensar, atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes, de um homem egoísta, covarde e ignorante. Termina essa triste história, espero não ouvir outras iguais. E deixo aqui uma mensagem para filhos e pais, que na vida, na vida, né, Ivan Diniz? Na vida há coisas bem mais importantes do que bens materiais. Oi, Ivan. Rapaz do céu, isso é lindo demais. E outra, deixa eu colocar aqui o que o Marco falou, depois nós falamos sobre esse vídeo. Alô, meu povo, aqui é o Marco Brasil, apiei do meu cavalo, tô aqui para falar desse grande amigo e irmão Ivan Diniz, rapaz. Olha, para falar desse cara, esse cara de muitas qualidades, esse meu amigo, irmão, me presenteou com o poema Bens Materiais. Eu tive Deus, grandes pessoas também aqui da terra me ajudaram. E uma delas é esse cara humilde, esse cara pai de família, esse cara decente, esse cara que eu nunca vi uma reclamação dele, um cara muito humilde. E conto rapidamente para vocês, quando eu estive próximo a Brasília num rodeio, eu fui com o Nivaldo para ajudar a carregar e descarregar a arte som. Era um rodeio do João Palestino e a narração era a cargo de Gleidson Rodrigues e Ivan Diniz. E o Gleidson Rodrigues já muito famoso, conhecido e muito bacana. E naquele momento, quando o Ivan entrou e começou a narrar um poema, lembro até a roupa que o Ivan tava. É uma coisa que marcou bastante a forma dele conduzir o rodeio. Então aquilo eu tive a certeza que era para ser desse estilo de poema, enfim. Depois de passados os anos, eu tive o prazer de reencontrar o Ivan e depois ele me presenteou com esse grande poema Bens Materiais. Faz um grande sucesso até hoje na voz dele e na minha também, por todo esse rincão. Então, para falar do Ivan Diniz, eu falo com clareza, falo com responsabilidade, falo com verdade, com respeito no coração, na minha voz e na minha alma. Ivan Diniz, você é o cara. Deus abençoe você e essa família maravilhosa aí que você tem. Valeu, meu irmão. Um abraço, tudo de bom, Ivan Diniz. Aoi! Oi, Ivan, sabe o que eu acho? Eu acho que no rodeio deveria ter muito e muito mais isso. Porque você viu o que o Marco falou? O Marco estava indo lá pegar um som. Ele tava indo lá montar o som que era lá de Marília. Certamente ele devia ser policial rodoviário. E viu você lá narrando, falando seus poemas. E você e o Gleidson. Ó que interessante, que na hora que quando eu fui fazer, eu falei assim, de entrevistar você, eu falei assim, cara, eu vou chamar o Gleidson, que o Ivan tem um CD gravado, e vou chamar o Marco para falar alguma história. E aí o Marco falou que tava você e o Gleidson nesse rodeio, e o Marco se inspirou em você. Cara, que interessante essa história. E que bacana eles ser tão generoso por falar essas histórias que viveram com você. Eu acho que no rodeio nós teríamos que ser muito mais unidos, que eu acho que seria muito melhor o rodeio. Ô Siri, esse rodeio foi em Formosa. Uhum. E, na verdade, esse rodeio lá foi assim. Eu fui para fazer o rodeio regional na quarta-feira. Uhum. Na quinta-feira começou o rodeio oficial e o João Palestino não deixou ir embora. Na verdade, o locutor oficial dessa festa era o Asa Branca. E o Gleidson era novo na locução. Então, o Gleidson foi lá também, iniciando a carreira dele. Sabe? Então, narrou. Aí o João Palestino, final de João Palestino, não deixou eu ir embora. Falou, não, eu quero que você fica.
Eu fui bem no rodeio no primeiro dia e tal, quero que você fique. Eu fiquei. E aí eu fiquei junto com o Gleides, tinha um outro locutor que eu não me lembro o nome dele, mas era um locutor regional lá também, mas o locutor oficial era o Asa. E o Marco, tempos depois, que o Marco gravou o CD dele, estourou e fez maior sucesso, eu não sabia que eu não lembro nem de eu ter, eu não sei se eu conversei com ele estava ali no caminhão, provavelmente eu conversei com ele, mas eu não lembrava. Quem me contou que o Marco estava lá com o pessoal do som foi o Gleides, tempos depois, eu conversando com o Gleides um dia, Gleides, e esse Marco? Eu achava assim, esse cara deve ser um burguês aí, um parente de um cara da gravadora, né? E gravou. Aí o Gleides aqui me contou a história. Não, Ivan, o Marco Brasil estava lá com o Nivaldo Artson, lá em Formosa, ele estava ajudando, estava acompanhando. E eu fiquei muito feliz, cara, porque eu fiquei sabendo aí da história do Marco. Depois, e agora ele mesmo contou para você. E aí, bacana que depois disso nós fizemos amizade, e aí surgiu o Bem Materiais, ele me pediu autorização para gravar o Bem Materiais, eu passei para ele, cara, e foi pipoco. Foi. Graças a Deus. Foi porque ele mesmo fala assim, eu tava meio cambaleando ali, e aí o Bens Materiais que me colocou aí pro Brasil de novo. Bom demais, fiquei feliz, muito feliz, porque a mensagem é bonita. E outra coisa, o que estava acontecendo? Bens Materiais, já tinha muitos locutores que estavam entrando na arena e falando assim, esse poema que eu escrevi, o cara não escreveu nada. E aí eu achei bom o Marco gravar, porque o Marco faz questão de falar, não, esse poema é do Ivan Diniz. Aí acabou, moçada. Aí. E na onde ele vai, todas as histórias. E no próprio DVD, naquele próprio DVD, ele fala que eu cortei, mas que o poema Bens Materiais é muito lindo, cara. E quem assiste chora de verdade. Eu não sei que inspiração que você tava aquele dia para escrever esse poema. E a interpretação entre nós, a dobradinha que nós fizemos, ficou bacana. Eu lembro que eu fui lá em Marília gravar. O Paulo Gomes me levou lá num local lá, eu gravei. E depois, do dia que eu fui, o Marco não pôde ir. E eles pegou um cinegrafista, foi lá, filmou, registrou comigo. Eu gravei o poema inteiro. E aí depois o Marco foi e fez, e aí ele editou e ficou essa declamação bacana, né, cara? Muito bom. Ah, muito bom. Mas ficou muito lindo, cara. Ficou muito, muito top. Ô Ivan, a gente contou um pouco da sua história e não contou tudo. Mas eu queria que você dissesse o que o Ivan Diniz diria para o Ivan de 32 anos de rodeio hoje. Cara, o que eu diria para o Ivan de 32 anos de rodeio? Bom, primeiro eu ia parabenizar ele pela força de vontade que ele teve. Um cara que saiu lá sabendo da história dele, sabendo que ele saiu lá da zona rural, criado na fazenda até os 18 anos, numa vida muito rústica, sofrida, que nem energia elétrica tinha. E foi servir o exército. Voltou. Não teve muita oportunidade de cursar aí um estudo mais profundo. Não cursou nenhuma faculdade. E mesmo assim, com toda a dedicação, e sempre teve integridade na sua forma de agir. Valorizou a família, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Depois a família. Depois os amigos. Certo? Então, é um cara que é vencedor, cara. Eu me orgulho muito de dizer que eu fui sempre muito guerreiro, batalhei, venci muitos obstáculos, e fui, às vezes, perseguido, puxado o tapete. Você sabe como é que é o ambiente do mundo, certo? Nem todos têm a mesma postura que Marco Brasil, que Gleidson Rodrigues, que Piracicabano, que Almir Câmara. Você sabe que tem uma galera por fora aí que fica, talvez, mais feliz em ver você quebrando a cara do que ver você dando a volta por cima. Mas eu sempre tive do meu lado, cara, um Deus poderoso que sempre me fortaleceu. Então, eu diria para esse Ivan Diniz, cara,
continue sendo essa pessoa que você é e não mude. E eu tenho certeza que depois de 32 anos de rodeio, esse Ivan Diniz não muda mais. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Ô, Ivan, você tem um poema para falar para as pessoas que estão assistindo você hoje? Tenho. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de falar ela, e eu vou falar aqui para você nessa live. Para você que está aí me ouvindo. Ó. Eu tenho comigo um sério dilema devido ao sistema que eu quero viver. Em tudo que faz, eu vejo embaraço. E é um problema para resolver. Mas assim vou lutando sem retroceder. Para ser sincero, falando a verdade, com honestidade, é duro vencer. Vejo amigos passando à frente, onde eu pretendo um dia chegar, mas para segui-los desonestamente, eu digo com franqueza, prefiro ficar. Prefiro ser ponte dos que vão passando, cama de gato dos que vão caindo. Se eu não chegar onde muitos vão chegando, servirei de amparo aos que vêm regredindo. Consultando sempre o meu travesseiro, acho que o certo é como estou agindo. Não tenho ganância, não quero riquezas, pretendo apenas cumprir o meu dever. Não uso armas em minha defesa e quem tem nobreza vai me defender. E aquele que rege toda a natureza, Deus, mandará o prêmio que eu merecer. Caramba. Irmão, muito lindo. Muito obrigado por você ter participado dessa live. Muito obrigado por você, esse cara maravilhoso, esse cara que todo mundo gosta, porque Obrigado. O importante é a gente fazer amigo e a gente ser querido, ainda mais nesse meio que a gente vive, que você sabe que é muito difícil. E obrigado por ter eu falado com você falar assim, não, Siri, vamos fazer sim. Aqui o importante não é visualizações, o importante é a história que vai ficar, o importante é isso daqui que vai ficar gravado para todos nós, e depois pessoas e pessoas assistirem um pouco da história do Ivan Diniz. Muito obrigado, agradece a quem você tem que agradecer e seja esse cara simples sempre, viu? Siri, pela live que nós fizemos, eu agradeço você pelo teu convite, por essa sacada que você teve aí, tem feito live com grandes profissionais que são do rodeio, e eu te parabenizo. Você, nesse momento de pandemia, de dificuldade que todos nós estamos vivendo, a gente está em casa e quando a gente tem a oportunidade de bater um papo tão sadio, tão gostoso, é gratificante. Então, parabéns, eu agradeço você. Agradeço a minha família, que é a estrutura que eu tenho para continuar, para ter a motivação e a vontade de buscar e realizar sonhos e mais sonhos. E Deus, que se não fosse pela sua misericórdia, eu não estaria aqui falando, não seria eu locutor de rodeio, não deixaria minhas mensagens e não teria subido alguns degraus do sucesso aí da locução do rodeio. Então, agradeço. E o público brasileiro, que sempre teve simpatia, sempre teve educação, sempre teve admiração pelo Ivan Diniz. Muito obrigado. Infelizmente, a gente não consegue agradar a todos. Eu, talvez pelo meu perfeccionismo, e gostar das coisas muito certinho, muito bem feita, pelo profissionalismo e pela franqueza, às vezes a gente acaba, vez ou outra, contrariando alguém. Mas o coração é sempre grande. Tem que ser assim. Mas o coração, pode ter certeza que sempre eu tenho um coração muito grande. E nunca, cara, tive dificuldade de pedir desculpa quando foi necessário, de pedir perdão quando precisa ser pedido. Então, meu amigo, sou grato por tudo isso. Muito obrigado a você. Espero ter contribuído aí com a sua live. Conte comigo sempre que você precisar, tá bom? Obrigado, Ivan. Obrigado mesmo de coração. Gente, hoje nós recebemos esse cara incrível aqui, que é o Ivan Diniz, com 32 anos de rodeio. Isso daí não é para qualquer um, não. Ó, o bicho faz tempo no rodeio. O cara tem mais de 10 milhões de visualizações entre poemas que são dele no YouTube. Então, você procure Ivan Diniz. Ó, o Instagram dele tá aqui embaixo, ou aqui em cima. Não sei como é que tá no YouTube ou no Facebook. Ó, o Instagram, Ivan Diniz Locutor, e o Facebook, Ivan Diniz Locutor. Vai lá e curta. E obrigado a todos que participaram dessa live. Vamos ajudar o nosso
O nosso peão de rodeio que está lá, campeão, lá nos Estados Unidos, vou deixar uma frase aqui com o Gerson TC, e ajude ele você pode contribuir R$1, 2, 5, 10, 20 do seu coração. E curta, é que eu tomei esse negócio de Facebook e tal, biricutico. Curta, compartilhe. Agora eu tô fazendo live aqui lá no outro canal meu lá. E tá com tem 15 mil inscritos lá nesse canal lá. Então se inscreva lá também para você ser um pouquinho mais inscrito, tá bom? Vou deixar aqui, Fabiano Vieira, ajude. Também tem o nosso amigo Popai, salva a vida. Bom, gente, obrigado por assistir essa live que foi bacana demais e nós ter contado um pouco da história do Ivan Diniz. Valeu e até a próxima, até a semana que vem. Fãs do Fabiano Vieira, o que aconteceu com ele? Recentemente um acidente batendo cabeça com cabeça numa etapa da PBR e isso provocou o afastamento dele. Ele teve que fazer uma cirurgia para a retirada de um coágulo do cérebro, já está se restabelecendo melhor num centro para o qual ele foi transferido em Dallas. Siga fazendo por ele preces e orações, isso ajuda e muito. Para auxiliar ainda mais, você pode fazer doação financeira em qualquer quantia na conta que aparece aqui nesse vídeo. Afinal de contas, como ele está improdutivo, alguém vai ter que pagar essa conta. Amigos, familiares, fãs têm se unido também nesse sentido. Fabiano, breve restabelecimento para você, cowboy. Deus te guie, guarde, ilumine e proteja. Logo, logo estaremos assistindo suas apresentações de volta nas arenas. Preste atenção, minha gente, no que tenho para dizer. Esse fato é muito triste e jamais vou esquecer. Existia um cidadão ganancioso demais, só pensava na riqueza e bens materiais. Tinha uma esposa mal amada e um filho por nome Juninho, a quem pouco dava atenção e nunca dava carinho. O pai ignorava a família e só pensava no dinheiro, não tinha morada certa, nem tampouco paradeiro. Quantas vezes a mãe, ao lado do seu filhinho, passaram Natal, aniversários e outros dias sozinha. O filho às vezes chorava querendo o pai encontrar. A mãe sempre dizia para o filho consolar: seu pai está trabalhando para mais conforto nos dar. O pai sempre viajando por este chão brasileiro, não media as consequências para ganhar o seu dinheiro. Certa vez, um bom dinheiro ele conseguiu ganhar, comprou o carro importado que ele vivia a sonhar. E depois de algum tempo, com a sua família veio encontrar. Chegou em casa no seu carro dirigindo e para sua família foi logo se exibindo. O carro era de luxo, cor azul do céu, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu. O filho com saudades perto do pai chegava, mas ele não dava atenção nem sequer pro garoto olhava. O homem só falava do carro, até parecia louco. Depois de algum tempo, resolveu descansar um pouco. O pai foi dormir, o garoto ficou acordado, olhando para aquele carro, viu uma sujeira do lado. Na inocência de criança, querendo o pai ajudar, pegou um balde com água, uma bucha de aço e começou a esfregar. Depois, com simplicidade, foi correndo o pai acordar. O homem, quando viu o seu carro todo arranhado, parecia um animal, feroz e descontrolado. E como um demente que não sabe o que fazer, nas mãozinhas do menino, começou a bater. A mãe, num quarto trancada, não pôde seu filho ajudar. Vendo o pai com muito ódio, o garoto castigar. 3 dias se passaram, meu povo, de sofrimento sentido, até que o pai foi consertar o carro, aí sim o filho pôde ser socorrido. Um médico foi chamado para atender a criança, mas depois do exame feito, acabou-se as esperanças. O médico deu a notícia tão triste de se escutar: mãe, a mãozinha de seu filho teremos que amputar. Em estado de choque, a mãe foi internada e naquele mesmo dia a cirurgia foi marcada. Passaram-se alguns dias, o pai foi avisado. A notícia deixou o homem totalmente desesperado. Foi correndo para o hospital, onde o filho estava internado. Quando viu seu filho com a mão amputada, o homem começou a chorar. O garoto o abraçou e já quis te consolar. A inocência de criança, pro pai pegou a falar: papai, meu papaizinho, eu nunca mais vou fazer você chorar, pois eu não tenho minha mãozinha para o seu carro arranhar. O homem saiu correndo sem saber o que fazer, com tanta dor e remorso, não queria mais viver. Não tinha mais solução, não tinha conserto nem jeito. Pegou uma arma e, sem pensar, atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes.
de um homem egoísta, covarde e ignorante. Termina essa triste história, espero não ouvir outras iguais. E deixo aqui uma mensagem para filhos e pais, que na vida, né, Ivan Diniz? Na vida há coisas bem mais importantes do que bens materiais.